Eu sou João Pedro, sou professor de matemática e sejam bem-vindos ao Cantinho da Folha. Bom, hoje eu vou estar trabalhando com vocês o assunto porcentagem. Para começar, o que seria uma porcentagem? Vamos voltar ao conceito de fração. A porcentagem nada mais é do que uma fração, certo? Uma fração cujo denominador é o 100. Então a gente pode escrever uma porcentagem no formato x sobre 100. O que seria x? Qualquer número, 20, 2,5, 7, qualquer número pode ser encaixado aqui. Como, por exemplo, 20 sobre 100. 20 sobre 100 é uma porcentagem, porque é 20%. 20%, que a gente costuma representar dessa maneira aqui, com o símbolo de porcentagem. Esse símbolo nada mais é do que uma representação disso aqui, que esse número vai estar sobre 100, 20%. Ok, visto isso então, vamos para alguns exemplos. Ok, vamos começar aqui por 5%. 5% significa que o 5 está sobre 100. 5 sobre 100. Se quiser transformar isso em um número decimal, o que a gente faz? 5 dividido por 100. É só andar a quantidade de casas de acordo com os zeros. Então aqui, como tem 2 zeros, eu tenho que andar 2 casas para a esquerda, porque é uma divisão. Então, 1, 2. No caso, vai ficar 0,05. Conferindo. 1, 2 casas, de acordo com os zeros, certo? Então, 5% também tem sua representação em fração e sua representação decimal. Outro exemplo, 14%. 14%, mesma coisa. 14 sobre 100, certo? Anda 2 casas com a vírgula para transformar em decimal. 1, 2. Então vai ficar 0,14. Conferindo aqui, 1, 2 casas. Então, todo número em porcentagem tem sua representação fracionária e decimal, certo? Outro exemplo, 2,5%. 2,5% é a mesma coisa que 2,5 sobre 100. Note que eu mantive a vírgula, certo? Agora aqui, a vírgula está aqui, Eu tenho que andar 2 casas para a esquerda. Então, 1, 2 casas, vai ficar 0,025. Conferindo aqui, as 2 casas. 1, 2, certo? Então, representação em porcentagem, fração, número decimal. Ok, agora que a gente fortaleceu as bases, vamos para o próximo conceito, que é o conceito de aumento, certo? Vou começar com um exemplo, que assim vai ser fácil de observar como é que esse conceito é aplicado. Vamos começar imaginando uma camiseta que custa R$70. Certo? R$70. Por causa de alguns ajustes econômicos, essa camiseta sofreu um reajuste, um aumento, né? Outro sinônimo para o aumento é o reajuste, de 10%. Ou seja, aumentou 10% em seu valor. Correto? Daí, como que a gente pode aplicar isso aqui de maneira fácil? Temos a regra de 3 lá, que você pode pegar e fazer o seguinte. R$70, no caso, equivale ao 100%, certo? Visto que sempre que você tem um aumento, um desconto, vai variar o preço, ele tem que variar a partir de um ponto inicial, um valor base. E esse valor base, esse ponto inicial, é o seu valor aqui, 70, certo? E ele vai sempre equivaler ao 100%. Então, 70 equivale a 100%. Você pode calcular quanto que é os 10% e fazer a continha, numa regra de 3. Mas um modo mais fácil, mais rápido para fazer isso aqui, é o seguinte. Vamos imaginar então, a gente tem os R$70 aqui, certo? Vamos fazer uma operação multiplicativa. Como houve um aumento
vai ter que aumentar a partir de um ponto. O nosso ponto inicial é o 100%. Se aumentou, quer dizer que vai somar. Então, é 100 mais 10%, o que vale 110%, certo? Recapitulando. O 70 é nosso valor base, inicialmente 100%. Como vai aumentar em 10%, 110%. Fechou? Então, vamos lá. 70 vezes. Como eu falei, o símbolo de porcentagem significa que esse número aqui está sobre 100. Então, é 110 sobre 100. Agora é só fazer a continha e ver quanto é que vai dar. Rapidão. Olha, simplificações. Como está tudo multiplicando aqui na fração, eu posso simplificar o que foi equivalente em cima e o que foi equivalente embaixo. Ou seja, tá vendo esse zero? Eu posso cortá-lo com esse zero aqui embaixo. Então, corta esse zero com esse, certo? O que eu cortar em cima, eu tenho que cortar embaixo. Esse zero, posso cortar com esse zero também. Então, nossa conta ficou 7 vezes 11 dividido por 1. E isso vai dar R$77. Sua camiseta agora, com esse reajuste, passou a custar R$77. Ok. Por que eu apresentei essa técnica do aumento ao invés de fazer uma simples regra de 3? Pelo seguinte, em algumas situações você vai receber aumentos sucessivos, assim como o desconto que a gente vai ver mais à frente. E o que acontece? A gente pode pegar, por exemplo, assim, uma camiseta de R$60, certo? E essa camiseta de R$60 sofre um aumento de 10%, certo? E após um determinado período sofre novamente um novo aumento de 30%, certo? Ok. Vamos fazer o mesmo processo. O 60 aqui, vai fazer um processo multiplicativo. Aumento de 10%. A gente vai pegar o valor base, que é 100%, e adicionar 10%, ficando 110%. E na mesma linha de raciocínio, os 30%. 130%. Ok? Daí, 60 vezes 110% vezes 130%. Como a gente tem aqui multiplicações de frações, a gente pode simplificar, né? Cortando o zero em cima com o zero embaixo, zero em cima com o zero embaixo, mais um zero em cima com mais um zero embaixo. Então ficou 6 vezes 11 vezes 13. Isso vai dar 858, certo? Aqui embaixo sobrou 10, certo? Então aqui, 858, como a gente vai ter que andar com a vírgula uma casa, ó, vai ter que andar para cá, 85,8. R$85,80 no caso. Então o que acontece? Mesmo com aumentos sucessivos, a gente consegue fazer com uma conta só. E é isso. Ok, a próxima parte aqui, os descontos, certo? O que acontece? O mesmo processo que a gente utilizou antes para o reajuste, para o aumento, funciona aqui no desconto, visto que o reajuste é um aumento, certo? Enquanto que o desconto é uma subtração, correto? Vamos supor aqui, uma camiseta que custa R$60, certo? Vamos colocar o seguinte, que ela sofreu um desconto, pagando à vista você ganha um desconto de 10%, pode ser 10% mesmo. Então ela vai reduzir o seu valor em 10%, ok? Mesmo processo, vamos lá, 60, que é o nosso valor inicial, e vamos lá, mesmo raciocínio. Se a gente vai descontar algo, vai reduzir algo, tem que reduzir a partir de um ponto, que é o valor base 100%. 100% menos 10 dá 90%. Então é 90%. Entendeu?
Por quê? Redução 100 menos 10, porque é um desconto. Mas é o mesmo raciocínio do aumento. Então vamos lá. 60 vezes 90% é 90 sobre 100. Faz as simplificações para a conta ficar mais fácil. Corta um zero em cima com um zero embaixo. Outro zero em cima com outro zero embaixo. Ficou 6 vezes 9 sobre 1. 6 vezes 9 dá 54. Então, a camiseta agora custa R$ 54. E aquele mesmo processo, se tivesse descontos sucessivos aqui, aplicaria a mesma regra, assim como eu mostrei no aumento. Ok, por último, vou apresentar aqui para vocês uma situação que é bem recorrente em provas de concurso, vestibulares, que é a seguinte. Vou colocar R$ 100. R$ 100. Vamos supor que é uma nova camiseta, né? R$ 100. Ok. Essa camiseta sofreu um aumento de 10% e depois sofreu um desconto, uma redução de 10% também. Então aqui aumentou 10%, depois diminuiu 10%. Geralmente eles perguntam ou colocam nas alternativas valores que voltam ao 100, certo? Que se aumentou 10, diminuiu 10, teoricamente voltaria para o 100, mas não é bem assim. Vamos dar uma olhada. A gente tem 100 aqui. Vamos fazer aquele mesmo processo dos exemplos anteriores. Aumentou 10%, então é 100% mais 10%. 110%. Ok. Reduziu 10%, então era 100 menos 10, 90%. Ok? Então, monta nas contas. 100 vezes 110 sobre 100 vezes 90 sobre 100, que dá a porcentagem. E vamos cortar esses zeros. Vou cortar esses dois de cima com esses dois de baixo. Aqui tem um para cortar com esse e outro para cortar com esse aqui. E ficou quanto? 1 vezes 11 vezes 9, tudo sobre 1. 11 vezes 9, ó, vai dar 99. Não voltou para o 100. Isso é uma pegadinha bem antiga que até hoje vem sendo cobrado nas provas de seleção aí, vestibulares e concursos. Então, ficar muito atento, porque esse tipo de questão é uma questão tranquila de se fazer, só que pega muita gente todo ano, certo? Então, não é só porque aumentou 10% e diminuiu 10% que vai voltar ao 100, como vocês puderam observar aqui. Isso acontece por quê? Pelo seguinte, quando esse R$ 100 sofre um aumento de 10%, ele deixa de ser R$ 100. Ele passa a ser quanto? 110. E a redução vai ser em cima desses 110 e não dos 10% originais, e não dos R$ 100 originais. Conseguiu entender? Então, quando sofreu o aumento, passou a ser um novo valor e é desse valor que vai vir um desconto. Ok. Bom, por hoje é só. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Deixe seu comentário, sua dúvida, sua sugestão aí embaixo. E é isso. Se cuidem, bons estudos e até a próxima.